Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Steamrollers e novamente estou aqui no super espaço, Espaço da professora Flávia, lugar de superdotação, altas habilidades e criatividade, Vamos falar desse jogo que envolve duas mecânicas bem interessantes e bem distintas, que normalmente não são utilizadas juntas. É a mecânica de roll and write, que você vai escrever uma rota, e pick and delivery, que você vai pegar um good de uma cidade e entregar em outra cidade. Muito comum em jogos de trem. Então, todo mês eu faço um jogo de trem. Aqui está o nosso jogo de trem. Cada jogador recebe a sua ficha individual, que é uma folha, que tem justamente esse mapa aqui. Qual a diferença? Aqui está completamente vazio e você tem aqui para marcar os seus pontos de entrega. Aqui você pode desenvolver a sua locomotiva e fazer a marcação de pontos que você vai ganhar ao longo do jogo. Esse tabuleiro aqui ele foi desenvolvido de modo a ser uma cópia desse aqui, porém você vai colocar nas cidades, que são os números de 1 a 6, vai colocar uma quantidade de goods, uma quantidade de produtos, de cubos, equivalente a o número de jogador mais 2. Então, nessa simulação aqui para 2 jogadores, eu coloquei 4 cubinhos em cada cidade. Sendo que deve-se tomar cuidado, em cada cidade não pode haver cubos da cor daquela cidade. Então, nessa cidade aqui, não poderiam haver cubos vermelhos. Se houvessem, eu substituiria por cubos pretos, que aqui funcionam como coringa, é como se fosse o carvão, a mola mestra das locomotivas. Então eu já fiz essa preparação, sendo que tem 2 cidades aqui no meio que são cinzas, e você pode entregar em uma ou em outra. Isso aumenta a versatilidade, talvez. As outras cidades têm as cores aí, verde, azul, vermelho e amarelo, e os números de 1 a 6, que são os números do dado. O número de dados utilizados corresponde ao número de jogadores mais 1, porque podem haver habilidades onde um jogador utilize 2 dados. Isso aí é uma regra diferente. O jogo é relativamente simples, a mecânica é simples e elegante, porém uma boa dose de estratégia e uma boa dose de experiência vão trazer o jogo brilhar. Então tem um dado diferenciado que está aqui, e é um dado que comunica o tipo de rota que você vai construir. São 3 tipos de rotas possíveis. Você pode construir uma reta, uma curva suave ou uma curva fechada. Isso tanto faz à direita, à esquerda, para cima ou para baixo. Esse dado tem 6 combinações possíveis. O primeiro jogador tem esse simpático trenzinho, cada jogador tem aqui um lápis para poder marcar suas rotas, e aí quando o jogador joga os dados, ele tem aí 3 opções de dados, além do dado que define qual tipo de rota que vai ser escrito. A rodada inteira é ele joga e o outro jogador joga. Passa o primeiro jogador, acontece a mesma coisa até que metade dessas cidades não sejam vazias, todos os goods forem entregues. Aí vamos contar os pontos. O jogador, na sua vez, pode recolher um dado e, primeira opção, aumentar o nível de locomotiva. A locomotiva é justamente quanto que o good anda nesse tabuleiro. Então, se você marcar aumentar em uma locomotiva, que até agora está vazia, ele pode entregar de uma cidade para outra se ele construir a rota inteirinha para cá. Mas quando ele vai tendo esses pontos aqui, que são as vilas, vamos dizer assim, essas vilas aumentam a pontuação. Se o jogador saísse do número 2 aqui, passasse por essa vila e chegasse no número 4 e fizesse uma entrega, ele faria 2 pontos. Ou ele poderia fazer uma rota direta e fazer 1 ponto apenas. Mas como ele tem 0 de locomotiva, ele nem pode fazer entrega. Então, colocar 1 de locomotiva aqui possibilitaria ele a fazer uma entrega valendo 1 ponto. Então, é uma possibilidade, aumentar a sua força de locomotiva. Você pode aumentar até 6 no máximo. Existe um tile desse aqui que aumenta mais ainda a sua locomotiva, Mas a gente vai falar isso devagar. Então, primeiramente, aumentar a locomotiva. Segundo, construir uma rota, E a construção de rota é de acordo com o dado. Então, você marcou o número 2, você só pode construir rota aqui no número 2. Para onde? Para onde você quiser, saindo de onde já tem estrada construída e seguindo essas rotas aqui. Então eu vou fazer uma rota assim, por exemplo, porque ali tem o dado, a curva suave aqui para cá. Então, escrever essa rota é uma possibilidade. Então, posso aumentar a locomotiva, posso escrever uma rota, posso ainda, se eu tiver a rota já feita, eu posso entregar um goods partindo dessa cidade, colocando o good, no caso, os goods estão aqui, nesse tabuleiro, mas se eu construir a rota indicando que ele vai chegar, eu pego aqui essa rota, se eu tivesse uma rota construída, passando por aqui, por exemplo, essa rota me permite sair do vermelho e vir para o cinza. Eu tenho aqui um good cinza
Ele vai sair daqui e chega no cinza, sai do vermelho, passa por um ponto preto, chega aqui. Se eu tivesse 2 locomotivas, podia fazer isso, coletava esse good para mim. Então, o transporte de goods é uma ação, né? E no jogo normal, ele é só recolhido e jogado fora, descartado, né? Existe uma versão, uma alternativa, né? Uma variante, onde eu tenho aí objetivos a cumprir. Então, esses objetivos ficam expostos aqui, e o primeiro jogador que cumprir vai lá e pega a tabuleta, marcando aí 5 pontos, 3 pontos ou o ponto que indicar. A última possibilidade, e talvez a mais versátil desse jogo, seja coletar uma das fichas que estão aqui. E essas fichas estão aqui disponíveis na mesa, ou se ela estiver na mão de um dos jogadores. Então aqui eu peguei a ficha 2. Essa ficha 2, ela é uma ficha que diz o seguinte: na minha vez de jogar, eu posso utilizar 2 dados, né? Quando eu compro essa ficha para mim, ela fica virada, eu não posso usar agora. Foi a minha ação pegar essa ficha. E nenhum jogador pode pegar de mim quando ela está virada. Quando for a minha próxima vez de jogar, eu desviro ela. E aí eu posso usar. Posso, não tenho. Mas se eu não usar, ela está apta para que qualquer jogador utilize, né? E eu não desviro mais ela, não viro mais ela, né? Ela só fica virada para que ninguém pegue na mesma ação que eu peguei. Então ela fica desvirada. A partir de agora, quando aparecer um dado número 2, eu posso utilizar o dado 2 deste modo, né? Obviamente, como é uma coisa muito boa, outros jogadores vão querer, mas ele gasta a ação para pegar a ficha de mim, do mesmo jeito que eu fiz agora. Eu gastei a minha ação número 2 para pegar essa carta e colocar no meu pool de ações, de opções, de alternativas. Você pode ter quantas fichas dessas você quiser, só que tem fichas que têm valor negativo. Essa aqui, por exemplo, infinitamente, toda vez que eu for fazer uma marcação, eu posso usar qualquer rota. Eu ignoro esse dado preto, né? Às vezes fica meio travado, isso aqui não. Mas ela me dá 2 pontos negativos. Então, se eu comprar ela e ninguém tirar de mim, no final do jogo eu tenho que descontar esses 2 pontos, né? Essa aqui, por exemplo, me dá mais 1 ou menos 1 para um dado, né? E no final também perco 2 pontos se eu tiver com ela. Essa aqui eu posso utilizar qualquer quantidade de trechos, né, para entregar, mas eu tenho que ter a locomotiva suficiente, né? Esse aqui eu proíbo, né, que um good seja entregue, né, de algum lugar. Alguém vai pegar o good ou não vai pegar de algum lugar específico, né, que seja compatível, né, de 3. E esse primeiro aqui é um dado simples que você escolhe o número que você quiser. Então tá com você, sai o número 1, não quero o número 1, eu quero o número 4. Aí você utiliza como número 4. Então, ou você constrói rota, aumenta a locomotiva, faz o transporte, né? Ou pega uma dessas fichas. E o jogo se desenrola até que metade dessas cidades já estejam vazias, ou seja, os materiais foram entregues. Então, é um jogo bastante dinâmico, porque com muita gente fica aquela loucura de você ver qual é a rota melhor, ver se alguém está pegando o good que você ia querer, você constrói a rota bonitinha, alguém foi lá, já construiu e pegou o good na sua frente, você achava que ia fazer uma construção com mais pontos, o cara fez uma construção com menos pontos, mas foi mais rápido e construiu. Então a construção de rota é muito interessante, a parte logística dá para você observar muito bem nesse jogo, né? O nosso algo a mais fala justamente sobre essas mecânicas muito utilizadas em jogos de tabuleiro e muitas delas em jogos de trem. Os jogos de trem muito famosos têm essa coisa de você construir uma rota, construir rotas alternativas. No final do jogo você fica com mapas desse jeito, né? Todo rabiscado, e dificilmente são mapas iguais, né? Cada jogador faz a sua rota nesse jogo. Nos jogos de trem não tem talvez essa versatilidade que essa mecânica de roll and write possibilita, porque vai rolar o dado e o dado não está ali para todo mundo. Se eu draftei um dado, não vai ter o mesmo dado para você, você vai ter que fazer outra jogada. Mesmo que você queira copiar a minha rota, os dados te impediram. Então vai ter uma variação muito grande de rotas ou de ordenação, ou de pegar esses goods. Às vezes você está aguardando para pegar no final e fazer rotas maiores, o outro está comendo rapidinho, fazendo rota pequena. Então a variação de estratégias e de habilidades desse jogo é muito grande, muito versátil. E essas duas mecânicas estão presentes aí. Tanto nesse jogo, Roll and Write é mais difícil ter em jogos de trem. Então por isso que eu escolhi esse jogo para essa edição, né? Não é comum você ter jogos de trem que normalmente são mais densos, mais pesados, e você usar essa mecânica de Roll and Write.
porque geralmente ela fica muito, cada um fazendo o seu mundinho. Aqui isso acontece, mas a interação está aqui no tabuleiro, né? Existe a variação que tem esses materiais aqui, né, que você pode colocar os objetivos ou não. E se você achou muito fácil, você tem aí mapas nível médio e nível difícil. É como se você tivesse impedimentos, né? Então você tem que fazer uma volta maior, né? Aqui dá para ver que esses tracejados pretos, você tem que fazer a volta para entregar. Então todo mundo vai ter que fazer isso. Não dá para cruzar isso. Fica mais difícil o jogo. No modo difícil, os tracejados são bem excludentes. Para você entregar aqui na Cidade Verde, por exemplo, só tem a possibilidade de passar por aqui. Se tiver muito cubo verde, todo mundo vai sofrer para entregar. Então, são muitas possibilidades que nós temos e com a dificuldade aí dos jogos de trem. Ou seja, você tem que construir uma rota, você está disputando rota com outros jogadores, o comércio, né, é pesado, né? No final do jogo, se você tem uma força 6, você ganha mais 3 pontos de vitória. Todos os objetivos, se for o caso, você vai marcar. E cada entrega que você vai fazer, você vai marcando nesse simpático tabuleiro. Então, não tem marcação extra. No final do jogo, é só contar quantos pontos você fez e acabou, né? Bastante simples, bastante prático, muito gostoso de jogar, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. Amanhã nós não teremos a nossa tradicional live, porque a mecânica aqui é um tanto quanto diferente, né? Vamos esse espaço é muito ativo, tem muita coisa acontecendo por aqui. A gente não vai poder utilizar esse espaço, eu também não vou estar com a disponibilidade de fazer essa live de um jogo que não é tão conhecido e que essas mecânicas elas não são muito utilizadas juntas, né? O Pick and Delivery e o Roll and Write não é normal, e ainda mais em jogos de trem. Então é mais um jogo diferentão aí pra gente colocar na nossa história, né? Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima!